No vídeo de hoje nós faremos uma breve revisão sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre os anos de 1789 a 1799, que teve como resultado prático o fim do absolutismo no país. A Revolução Francesa ela aconteceu por conta da insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa gozava e da insatisfação do povo com a sua vida de sofrimentos, marcados pela fome e pela pobreza. A Revolução Francesa ela é um dos importantes acontecimentos da história da humanidade, porque dela iniciou-se o processo de universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, previstos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entre as causas nós podemos enumerar as seguintes. A primeira delas, a crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise ela marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França ela era governada por Luís XVI e a sociedade ela era dividida em classes sociais conhecidas como estados. O primeiro estado ele era formado pelo clero, o segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado era formado pelo povo. Só que, porém, o povo, dentro do povo nós temos a burguesia, nós temos os camponeses, nós temos os artesãos, nós temos os pequenos proprietários, ou seja, o povo em si lá no terceiro estado era uma classe bastante diversificada. A França ela começa a sofrer as consequências do atraso econômico em relação às mudanças que estavam ocorrendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo, dentre elas a Revolução Industrial. As tentativas de reforma do rei Luís XVI acabou fracassando. Fora isso, nós temos o envolvimento da França, ainda no governo de Luís XVI, com a independência dos Estados Unidos, o que causou um grande impacto na economia francesa. A partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês ele se estende por 10 anos. Então, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. E só foi finalizado com um golpe de 18 Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte. O processo revolucionário é dividido em 3 fases. A primeira fase ela é conhecida como Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa, que vai dos anos de 1789 a 1792. Nós temos a Convenção, de 1792 a 1795, e o Diretório, de 1795 a 1799. Durante a primeira fase, foi o período em que correspondeu simplesmente com a organização da Assembleia dos 3 estados, e nessa Assembleia o terceiro estado ele se rebela, organiza uma nova Constituição para a França e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a fase correspondente à tomada da Bastilha, o 14 de julho de 1789. O período da Convenção, que foi quando o rei Luís XVI ele é preso, é proclamada a República. Essa República ela era liderada pelos jacobinos, então, ou seja, dentro da República Francesa nós temos os jacobinos, que defendiam ideias radicais e populistas. Nós temos os girondinos, que defendiam ideias ligadas aos setores mais conservadores e à alta burguesia. E no meio nós temos a planície, no centro, direita, esquerda e centro foram criados durante a Revolução Francesa. Os jacobinos, eles se sentavam à esquerda da Convenção. Os girondinos se sentavam à direita e no centro a planície. Durante o governo da Convenção, 1792 a 1795, nós temos o período que foram criadas novas instituições, como o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Essas instituições foram criadas pelos jacobinos. O líder desta república era Maximilien Robespierre, e por meio desse movimento começou uma enorme perseguição aos opositores do regime jacobino. Muitas pessoas foram condenadas à guilhotina por meio de tribunais onde simplesmente as pessoas não tinham direito à defesa.
Essa fase da Revolução Francesa liderada pelos jacobinos é conhecido como Terror. Ao todo, estima-se que morreram dentre 42 a 45 mil pessoas na guilhotina. O próprio líder do governo, Robespierre, no fim das contas, ele vai parar na guilhotina. Setores mais conservadores, como os girondinos e a planície, eles organizam uma contra-revolução, inaugurando ali o governo do Diretório. Só que, porém, esse governo do Diretório ele era muito ineficiente e tinha ali a fama de ser corrupto. Napoleão Bonaparte ele se destaca no cenário militar por meio de uma série de vitórias e daí ele resolve participar do processo político. E Napoleão Bonaparte ele organiza um golpe de Estado. Esse golpe de Estado ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário. E por meio desse golpe, Napoleão Bonaparte ele destitui o Diretório e implanta uma nova fase do governo republicano francês, o consulado. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.